A culpa do crescimento da extrema-direita no Brasil é principalmente das grandes mídias e a participação de Marçal no Roda Viva comprova isso. Eu assisti a participação desse traste no programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira e uma coisa ficou muito clara. Se tem alguém que dá palco para a extrema-direita no Brasil, é a grande mídia. Seja em entrevistas, seja em debates. Quando grandes emissoras de TV e rádio abrem suas portas para essas figuras malucas falar o que quiser, elas estão sendo coniventes e corresponsáveis pelo crescimento e pela eleição delas. Esquece essas ideias tortas de que é as nossas críticas a esse tipo de figura que dão palco para elas. Quem é responsável por isso são as grandes mídias, que são liberais, que são controladas pela burguesia. Os jornalistas e apresentadores podem até ficar com raiva e constrangidos com esse jeitão selvagem de Marçal, mas fato é que eles preferem entrevistar isso, um palhaço fascista, do que candidatos comunistas sérios, que vão apresentar propostas que ameaçam o poder da burguesia. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, sobre como as grandes mídias manipulam as eleições, dando visibilidade apenas para os candidatos liberais, sejam os liberais de direita, sejam os liberais de esquerda. Esses candidatos, que aqui em São Paulo vão desde Pablo Marçal a Guilherme Boulos, não ameaçam em nada o poder das elites e a estrutura do sistema capitalista. Já os candidatos comunistas, que estão em partidos como o PSTU, a UP, o PCB e o PCO, são completamente invisibilizados, escondidos, boicotados. As grandes mídias, seus donos, seus apresentadores, seus jornalistas, preferem o fascismo do que o comunismo. Preferem a extrema-direita do que a esquerda radical. Em nome dessa democracia liberal que é conivente com o fascismo, dão palco para figuras como Marçal e Bolsonaro se criarem à vontade. Mesmo quando tentam confrontar eles de alguma forma, como aconteceu no Roda Viva, fazem isso de um jeito patético que mais favorece do que prejudica eles. Muita gente na esquerda diz que foram as críticas a Bolsonaro nas redes sociais que o elegeram, e isso está errado. Foi um grande conjunto de fatores que elegeu Jair Bolsonaro, mas quem foi responsável por dar palco, dar visibilidade, dar fama para ele foram as grandes mídias. Bolsonaro ainda estava nas Forças Armadas quando a Veja deu fama para ele em 1986. Naquele ano, ele publicou um artigo na revista criticando os baixos salários dos militares e até foi preso pelo Exército por causa desse texto. Com a visibilidade que recebeu, ele decidiu se candidatar a vereador do Rio de Janeiro na eleição seguinte e foi eleito. Ele ficou só 2 anos no cargo, porque em 1990 se elegeu deputado federal, cargo que ocupou por quase 30 anos até 2018, quando se elegeu presidente. Ao longo dos anos 90, 2000 e 2010, Bolsonaro, visto como um personagem caricato, foi constantemente convidado por grandes jornais e programas de TV para dar entrevistas. Em 1999, por exemplo, a Rede Bandeirantes exibiu aquela famosa entrevista em que ele defendeu o fechamento do Congresso, disse que sonegava impostos e que desejava uma guerra civil no Brasil com pelo menos 30 mil mortos, começando pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Conselho meu, e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não conter guerra, morre inocente. Já ao longo dos anos 2000 e 2010, o programa humorístico CQC, também da Band, foi o grande responsável por aumentar a fama de Jair Bolsonaro. Em 2011, por exemplo, o programa exibiu uma entrevista em que o então deputado disse que não corria o risco de ver seus filhos namorando uma mulher negra, porque eles tinham sido bem educados. E seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados. Nos anos seguintes, o programa voltou a entrevistar ele várias vezes. Quando foi eleito presidente, em 2018, a repórter Mônica Iose, a pessoa que mais entrevistou Bolsonaro no CQC, disse estar arrependida. Mas o CQC não foi o único programa de TV responsável pela projeção de Jair Bolsonaro. O Super Pop da Luciana Gimenez, o Pânico e até mesmo o Casos de Família também passaram anos e anos dando palco para Bolsonaro falar as atrocidades que queria, como se fosse tudo uma grande piada. Eu sou contra a política de direitos humanos do nosso país, que só defende presidiário, basicamente. Okay? Direitos humanos você só basicamente defende presidiário. Hoje em dia, a Comissão de Direitos Humanos está discutindo, por exemplo, a aprovação de casamento entre homossexuais, a adoção de filhos por parte de homossexuais, a visita de presos homossexuais, até isso. Casar dois homossexuais casarem? Não, pelo amor de Deus.
programa Pânico chegou até a colocar um ator para interpretar ele. Esses viados que estão aí, hoje foi um dia difícil aí aqui em São Paulo, aí o pessoal aí ficou nessa porra de greve, esses vagabundos mortadela do caralho, isso aí. Já falei, tem que meter a porra de bala nesses caras aí, porra. Agora, nós estamos vendo um processo mais ou menos parecido acontecer com Pablo Marçal. O influencer foi tratado como piada por muitos nos últimos anos. Por ser coach, por ser um contador de histórias absurdas. Eu já orei com 2 mortos. Eu já fui no velório para ressuscitar pessoas. E agora, por defender propostas malucas, como teleféricos e prédios de 1 quilômetro. Mas a verdade, mano, é que as grandes mídias burguesas adoram figuras como Marçal e Bolsonaro. Essas emissoras, programas e jornais precisam de audiência, porque audiência é dinheiro. No primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, esse ano, a audiência da Band triplicou e foi maior que a de todas as outras emissoras. No último debate, o da Gazeta, a emissora bateu recorde de audiência. A TV Cultura também teve recorde de audiência com Marçal no Roda Viva na última segunda-feira. Então eu repito, mano, essas emissoras, programas e jornais adoram figuras como Marçal e Bolsonaro. Eles rendem audiência, rendem cliques, rendem visualizações, rendem dinheiro. Essas grandes mídias liberais burguesas não têm nenhum compromisso com o povo, nenhum compromisso com o país e são cúmplices do fascismo. É uma pena que o atual governo federal não tenha nenhuma pretensão de criar uma emissora progressista que possa combater as ideologias de direita e extrema-direita e projetar pessoas que realmente merecem ser conhecidas.